TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. É isso aí, gente. Nosso grande abraço, um grande abraço a todos vocês. Estamos começando mais um programa Entre Amigos. O Amigos, que é vocês, todos nós somos amigos. Quem vem aqui, você que está em casa, é uma verdadeira amizade muito sincera, porque esse é o programa de todas as semanas aqui na sua TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 TV Digital. Hoje é sexta-feira, gente. Hoje é dia 13. Quando eu digo 13, não estou pensando naquela história do 13, né, que diz que é um dia de coisa, como é o nome? Todo dia 13, não tem dia do azar? Não, tem nada, não estou falando isso não, estou falando em coisas boas. Eu estou falando que dia 13 é o dia que a gente sempre está comemorando o dia da Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima, é a nossa mãe, certo? Nossa Senhora, então é todo dia 13. Dia 13, no próximo mês, aí é que é a grande festa, que é o 13 de maio. Hoje é 13 de abril, né? Estamos comemorando, né? Como sempre, né? Sempre rezando pela Nossa Senhora, para que ela nos dê muita paz, porque nós estamos precisando. E ao mesmo tempo, pedir a Nossa Senhora que dê uma bênção muito grande para a nossa Fortaleza, nossa cidade de Fortaleza, que realmente está precisando, certo? De muita paz, certo? Uma cidade que está muito violenta, muito, aliás, é o Brasil todo, mas hoje, como hoje é o aniversário de Fortaleza, 292 anos, né? Desses 292 anos, eu tenho 63 anos, que eu vou completar agora em maio, 63, mas já estou, né, assim, arredondando já. Então, é o seguinte, eu tenho 62 anos, pronto, que agora eu vou completar 63, que eu vivo nessa cidade. Então, eu sou muito feliz e eu quero agradecer a Deus por ter me colocado nessa cidade, para eu ser um cearense, por eu ser um cearense, por eu ser dessa Fortaleza, uma Fortaleza que eu vi durante esses anos todos crescer, e aí a gente está vendo aí como é bela a nossa cidade. Então, parabéns à nossa Fortaleza, parabéns a todos os fortalezenses que estão vivendo esse momento legal aqui nessa cidade, porque é uma cidade belíssima, uma cidade histórica, né? E eu fico falando sempre, gente, que eu tenho muita saudade da nossa Fortaleza, da Fortaleza quando eu era jovem, certo? A Fortaleza quando eu tinha os meus 18 anos, certo? Que eu morava ali na Nogueira Scioli, a gente se juntava ali a turmazinha, a gente ia lá para o Clube Líbanos a pé, para poder ir para as festas de final de ano. A gente ia lá para o Bem, que era ali na Beira-Mar, ali na Boate Bem, andando. A gente ia lá para o Maguari, que era ali ali para o lado da 13 de maio. A gente ia para tanto canto andando, gente, a gente andava. Não tinha negócio de táxi, não. Se bem que naquele tempo táxi era Jeep. Mas era o seguinte, a gente ia andando e a gente nunca pensou na vida que alguma coisa pudesse acontecer. A gente só se preocupava, sabe, em ficar com fome, só isso. E, rapaz, a gente vai ficar com fome, uma hora dessa não tem nada aberto para abrir, né? Para poder comer, para a gente comer. Então, mas a gente nunca se preocupava em violência, né? E hoje em dia não. Você anda 2, 3 quarteirões, você já fica preocupado. Você não pode andar aqui, sabe, que você já fica feito doido. Então, realmente, é uma coisa que está, né? Infelizmente, é o mundo todo, aliás, é o Brasil todo, é o mundo todo. Mas vamos, gente, valorizar mais a nossa Fortaleza, vamos diminuir mais com essas violências, que não vale nada, não leva a nada, tá entendendo? O que vale mesmo é o amor, é a gente se sentir feliz da onde a gente mora. Então, eu sou muito feliz em ser um fortalezense. Bom, gente, falar em Fortaleza, falar em felicidade, eu estou aqui com o grande... Você é de Fortaleza? Você nasceu em Fortaleza? Nasci em Fortaleza. Aê, meu querido. Aqui, gente, comigo, meu grande amigo, uma pessoa que eu tenho, assim, orgulho de ser amigo, né? Que é o Márcio Vaz, né? Tudo bom, Márcio? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Que bom, né? É uma pessoa maravilhosa. Quer dizer que você nasceu em Fortaleza mesmo? Nasci em Fortaleza, minha mãe é de São Luís, meu pai daqui, se conheceram.
Quando minha mãe veio morar pra cá, casaram e eu nasci por aqui. Foi? Teu pai, tua mãe de São Luís. Minha mãe de Aí São teu Luís, pai foi Maranhão. lá em São Luís, não? Minha mãe veio pra cá, Veio veio pra morar cá. pra estudar aqui, fazer faculdade. Aham. Aí E aí ela conheceu se seu pai. formou aqui, conheceu meu pai, casou e ficou. Ah, que bom, né? Mas você sempre vai lá para São Luís, já foi lá? Ia mais, quando era jovem, quando era menino e já adolescente, Ia todo mais. ano a gente ia. Todas as férias de final de ano, a gente ia lá rever vó, família. Depois a família foi, né, os avós foram morrendo, ficaram só as irmãs da minha mãe. A gente acabou indo, mas de maneira mais... Eu sei. Não tinha tanto compromisso anual. Como antigamente, né? Aham. Pois é, eu falei, você viu aqui que no começo do começo aqui do programa, eu falei um pouco da nossa Fortaleza. Uma Fortaleza que você não viveu, né? Bastante assim, né? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 42, É, e aí 42. quando você falou da questão do sair, na minha época a gente ainda saía a pé. A gente É. não tinha toda essa tranquilidade de achar que não poderia acontecer nada. Isso. A violência ela já existia, mas era bem menor. Bem menor. Mas a gente saía, a gente ia a pé para todo canto, para as boates também, para os cantos, só não quando eram as casas de show mais longe. A gente teria que dar um outro jeito Tu de pegar morava o transporte. onde? Eu moro no bairro chamado Olha aí, Varjota. você ainda mora lá desde, Moro no desde bairro chamado menino? Varjota. Você Desde ainda que eu con- nasci. É. Minha mãe morava no bairro chamado Damas. Quando eu fui nascer, sei, eu tenho eu uma lembro. irmã. E aí, quando já a família cresceu, minha mãe disse, então, vamos mudar. Vamos procurar uma casa maior. E aí a gente veio aqui pro bairro Varjota. Ah, que legal. É o Vajota, né? Que é aqui, é o Vajota Beireles, né? Mucuripe, assim, tudo é Tudo perto, próximo, né? é. Tudo é próximo, né? Aí já vai Prado Futuro, aí vai Eles não sei chamam o a quê, né? Varjota aqui de o bairro gastronômico. É. Porque tem muito restaurante lá e muitos bares. Engraçado, pois é, de um tempo pra cá começou a ter, né? Assim, muitos Isso. bares, muito assim, restaurante. um atrás do outro, né? Isso. Ali quando chega no final de semana é um movimento tão grande, Muito né? grande, exato. Aí então vamos falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco dessa história, de tudo que aconteceu com você, meu amigo. Mas vamos falar mais um pouquinho dessa Fortaleza que a gente viveu tanto. Quer dizer que você... Mas tu era do tempo das tertúlias? Não, Não pegou nada. Peguei não. Pegou o tempo das discotecas. Da talvez. discoteca, nas boates, tinha um Éden, né? Que é uma boate antiga. Sim. Via Júlia, via Paris, então... É. E a gente ia caminhando mesmo, não tinha como ir, ninguém tinha transporte, a gente era de menor, pegava de madrugada e a gente ia andando. Ah, legal. E era divertido. A nossa preocupação era chegar suado, não Ah, era a fome. Pois era Chegava suado, é a fome. descabelado, né? É. Ia a pé, E a mas pé, pois era. pra se divertir valia tudo a pena, a gente dava um Era. jeito. Mas a gente fazia aquilo ali com tanta tranquilidade, né? Era Tranquilidade. tão gostoso. Agora uma coisa que... E o caminho era uma bagunça, já era diversão, a gente já ia se divertindo. Pronto. Era um monte de menino reunido em caminho ali para ir para as festas, curtir e se divertir. Legal. Agora eu vou confessar uma coisa aqui. Tu sabia que eu nessa época, eu e o menino, a gente roubava. Ixi, Eu tinha esse problema. Mas sabe o que a gente roubava? Ah. Coco. coco. A gente pulava o muro da casa das pessoas e ficava lá roubando coco. É um roubozinho besta, né, pessoal? Mas graças a Deus ficou só no coco mesmo. Só no coco, exato. Bom, Márcio, me diz uma coisa. Quem é Márcio Vaz? Conte um pouquinho dessa história. O Márcio Vaz, ele é uma pessoa, como eu falei, de 42 anos, que ao longo da sua vida, né, no começo da vida, ainda adolescente para adulto, sonhador, né? Comecei a minha vida de forma emancipada, desde muito jovem, 15 anos, comecei a trabalhar, mesmo sem haver necessidade, porque vivia numa família classe média, em que existia certo recurso, né, para a gente se manter e sustentar, então tinha uma mesada, mas ainda assim eu sempre quis mais. Comecei a trabalhar com 15 anos, aos 17 anos, aos 19 anos eu me tornei empresário, né? Fazia faculdade de Ciências Sociais também na época, e era sonhador, investia meu tempo, né, voltado, era todo pautado para o lado intelectual, para o aprendizado e para o lado profissional. E com 19 anos eu comecei já a trabalhar, a crescer minha empresa, mas com 22 uma fatalidade mudou a minha vida da noite para o dia, né, que foi um acidente que eu sofri por mergulho em águas rasas. Eu mergulhei num rio de Águas Belas, na Praia da Caponga, e eu bati a cabeça no fundo do rio e quebrei o pescoço. E aí eu tive uma fratura na 4ª vértebra cervical. E ali eu perdi movimentos de braços e pernas e fiquei mexendo só a cabeça. E aí... Quando você fala, queria que você continuasse, claro. Quando você fala dessa sua experiência, do que aconteceu com você, eu só me lembro do filme, parece que foi feito para você, foi Mar Adentro, é?
O mar adentro exatamente. Não é, parecido. Também, ele foi pular, eu pulei de cima de uma balsa, né? Eu ia atravessando o carro no rio e eu resolvi mergulhar no rio. No filme Mar Adentro, ele pula de uma pedra, mas também no mar e bate a cabeça no Bate a fundo. cabeça, né? Isso. E ele fica, só que é porque faz tempo que eu assisti o filme, só que você assistiu, né? O filme. Assisti. Só que parece que o final não ficou, não foi Não, no muito... final ele torce pela eutanásia, ele quis se matar Foi, e se matou. e se matou, Só que né? ele queria que a justiça permitisse que a eutanásia fosse feita, mas eles não permitiam, porque não podia se tirar a vida de alguém. E aí ele conseguiu, junto com uma pessoa, gravar um vídeo em que ele colocou o remédio da eutanásia num vidro e ele estava aplicado à veia dele e ele mesmo puxou uma liga para a seringa poder acionar e ele morrer. E não acusar ninguém de ter matado ele. Pois é, né? Agora, ele poderia muito bem ter continuado a viver, né? Isso. Assim como você, né? Eu até você chegou a ter esse tipo de coisa? Nunca Graças pensei em me a matar. Deus. E às vezes as pessoas me perguntam, e tu nunca pensou em se matar? Eu falo, nem dá, né? Eu não mexo os braços, não tem nem como me matar. Mas uma coisa que eu peguei ultimamente... Não, mas ele também não mexeu o braço, né? Não, mas deu jeito. Mas deu jeito, Quando mas você deu não. jeito, eu nunca quis Deus desse me jeito, livre. não. Isso aqui é bom. Eu sempre pensei a seguinte forma, se não tá bom, vamos tentar melhorar. Né? Não é porque tá ruim que eu vou jogar a terra na cabeça para piorar. E outra coisa, dentro da minha história, existiam algumas pessoas que já dependiam de mim naquela época. Eu tenho um pai que é adoentado, com mal de Parkinson, e eu tinha muito medo de morrer e deixá-lo aqui só. Né? Então eu tinha ainda motivos pelos quais eu queria viver e o que fazer. Acreditava que não tinha muito a fazer. E como é uma lesão e um acidente que você sofre e você não sabe muito bem pelo que está acontecendo, sempre tem aquela esperança de que eu vou voltar a andar. Então você não sabe, né, o grau, a severidade da sequela. Então eu achava, não, isso aqui é algo passageiro, eu não estou entendendo, mas depois é que cai a ficha. Mas quando aconteceu o acidente mesmo, assim, quando aconteceu, aí foi que assim, quando aconteceu o acidente, aí levaram você para o hospital, você ficou muito tempo desacordado, aconteceu em coma, alguma coisa assim? Na realidade, assim, quando eu sofri o acidente, eu fiquei na hora boiando dentro d'água, não sentia mais meu corpo e não movimentava nada. Alguns amigos meus que estavam comigo achavam que eu estava brincando, querendo mostrar o tempo que eu ia ficar embaixo d'água. Olha! Eu só mexia a cabeça assim. E um amigo meu falou, bora, Márcio, ninguém quer ver tu passar 4 minutos embaixo d'água. Ele falou isso porque eu era mergulhador, eu fazia mergulhos, né, subaquáticos, caça submarina, no mar, e eu dizia que eu fazia apneia de 4 minutos. E eles diziam que era mentira. Então eles acharam que eu estava fazendo uma disputa. Incrível um negócio desse, né? E na realidade eu estava fazendo uma disputa, mas disputa contra a morte. Outra morte. Estava morrendo, me afogado e ninguém acreditava. E na hora eu senti uma mão perto da minha boca, eu pensei, eu vou morder, porque deve ser a mão de algum amigo meu. Quando eu subi mordendo, eu peço socorro. Só que eu estava mordendo minha mão e não sabia. Eu já não sentia meu corpo. Porque a lesão da tetraplegia, que foi a sequela que ficou, do traumatismo que eu levei na coluna, você perde a motricidade e a sensibilidade. E é rápido, né? Uma coisa rápida, uma pancada, né? Pronto. A coluna vertebral saiu do canto e puxou a medula. É incrível isso, né? É porque foi uma lesão muito severa. E você poderia realmente, se não tivesse ninguém perto de você poderia ter morrido mesmo. Na realidade, assim, eu me afoguei. Eu passei muito tempo. A minha namorada, na época, estava olhando e falou assim, eu já vi ele passar 4, 7 nunca. E eu já ia uns 7 minutos debaixo d'água. Meu Deus. E aí a gente pode ter uma morte cerebral, porque ficou muito tempo sem oxigenar o cérebro. Foi muito forte. Deus é muito bom, né? Mas meu cunhado foi lá, tentou me salvar, fez respiração. Quando eles viram que o negócio não era brincadeira... Quando meu cunhado me viu lá embaixo, porque o rio saiu levando, eu já ia perto do mar, eu vou lá. E me virou e eu já estava inchado. Oh, Jesus. Roxo, já tinha apagado. E aí ele fez respiração boca a boca, foi quando eu retornei. Olha. E aí eles, Márcio, vamos levantar? Eu falei, não dá, eu não sinto nada, só meu pescoço que dói. E a gente chamou uma ambulância e começou aí a luta. Aí foram 6 meses, né, da UTI, 2 paradas cardíacas, 2 paradas respiratórias. Eu fiquei ligado a um respirador, uma máquina que respirava por mim, que era o traqueóstomo, né, um cano enfiado na minha traqueia. E nesses 6 meses foi uma luta para sobreviver. E quando eu voltei, né, quando eu sobrevivi e saí da UTI, eu fui morar 2 anos fora, atrás de um tratamento experimental. Eu digo que a minha vida mudou a prioridade. Antes era o lado profissional, no intelectual, agora não, era a minha reabilitação. Eu queria poder voltar a andar. Me diz uma coisa, nesse momento, assim, ó, você vê o seguinte, quantas vezes a gente vê amigos, eu já vi isso várias vezes. Eu tive, por exemplo, eu sempre me lembro do Enio Carlos, que é um amigão meu, Sim. que ele estava doente, a gente fica pedindo a Deus e rezando. Claro, o negócio dele foi bem pior, assim, porque também foi o câncer, aquela coisa toda. Sim. Mas a gente vê tanta gente que está em coma, aí a gente fica, né, pedindo, rezando,
para que ele volte, né? E muitas vezes não volta, né? Então, quer dizer que você que já teve, ó, teve parada cardíaca, teve isso, e graças a Deus conseguiu, né? Aquele momento assim, você pensava muito o que em Deus, você sabia que, sei lá, o que é que você pensava mesmo, assim, algumas vezes, assim, nas tuas noites mal dormidas no hospital, entre a vida e a morte. É assim, é muita dúvida. A gente tem a curiosidade de saber o que está acontecendo, e à medida que a gente vai sabendo, a gente vai se entristecendo, a gente vai tomando doses homeopáticas de realidade, percebendo que aquilo não é tão fácil quanto a gente imaginava, que é mais sério. E as pessoas não vão dando a notícia, olha, você nunca mais vai voltar a andar. Não, calma, cada pessoa é uma pessoa. A gente vai tentando tranquilizar e entregar para que ao longo do tempo a gente vá passando por aquele processo de aceitação. Nas minhas noites mal dormidas, eu só não queria morrer. Eu tinha medo de morrer, né? Eu ainda tinha muito pelo que viver. E aí, como eu disse, as pessoas que estavam à minha volta, que eu não queria abandonar. Então eu tinha esse apego. Não me passou essa vontade de morrer, eu queria sobreviver. E depois era batalhar para voltar à vida, achar que ia me reabilitar. Nos primeiros anos eu fiz fisioterapia, fiz experimentos, nada invasivo, nada de células-tronco, nada invasivo. Mas tentava, junto com muita fisioterapia, uns eletrodos no corpo, que eu levava no choque. Quando eu não tive retorno, eu não tive nenhum ganho de movimento, eu retornei à Fortaleza. E aí toquei a vida. Quer dizer que quando você saiu daqui depois de 6 meses, 6 meses você foi passar morar fora. Morou aonde? 2 anos em Campinas, lá em São Campinas, Paulo. São Paulo. Porque lá era um... A Unicamp tinha lá um tratamento, francês, né? É um francês que ele tinha um experimento lá, baseado em eletrodos, que ele ia tentar fazer estímulos para que a gente voltasse os movimentos. Eu sei. Aí você viu que não dava. Depois de 2 anos não tive nenhum ganho, né? Estava longe dos meus familiares, estava só eu, minha mãe, um cuidador. Eu disse, não, é hora de voltar. Não tem muita... Tá tendo muita... Nada... Não tinha havido nenhum ganho, não. Muito tempo longe de casa, vamos voltar para casa. Aí você voltou e aqui começou já... Digo, bom, agora eu vou começar tudo de novo, né? Eu sempre tive uma coisa... uma frase, que se eu não me engano... Não sei se foi Einstein que falou. Ele dizia que o ser humano que mais sobrevive não é o mais forte, e sim o mais adaptável. Aquele que é flexível, que se adapta. Né? E essa frase, ele é uma realidade. Não foi minha força que me fez eu me manter, mas a minha flexibilidade. Eu sempre fui uma pessoa que me adaptei fácil a tudo. Eu sempre me adaptei a coisas muito simples como a coisas luxuosas. Né? Todo mundo quer o luxo, mas se tivesse simples, o arroz com feijão, um prato refinado, os dois para mim estão de bom grado. Então eu nunca pude reclamar de nada. Eu acho que esse meu modelo de vida, de gratidão, de sempre me adaptar, tudo estar bom, sabe? Acabou fazendo com que eu me adaptasse à tetraplegia, lógico, passando inicialmente por processo de aceitação. Eu não queria que as pessoas me vissem nesse novo modelo. Até então, uma pessoa que tinha sua vaidade, certa altura, um corpo e tal, essas coisas da estética que a gente valoriza muito nesse mundo materialista, capitalista, e de repente eu estava na cadeira de roda, me sentindo um pobre coitado, me vendo como inválido, então eu não queria passar essa imagem, não queria ser visto. O olhar do outro me incomodava. E aí esse processo que a gente passa inicial, ele é um pouco prolongado, cada um tem o seu tempo. Eu sei que nessa sensação de incapacidade eu fiquei 10 anos deitado, numa cama sem acreditar que uma pessoa que só mexia a cabeça quando você pudesse voltou, agregar valor no mercado de trabalho. Quando você voltou, você passou 10 anos? 10 anos eu fiquei... Deitado? Deitado, sentado, ficava em casa, eu não saía. Sim, não saía. Eu não acreditava na minha capacidade, o poder de trabalho, de sair, nada. Eu ficava em casa, era uma pessoa tranquila porque eu era adaptada, era feliz no sentido de estar ali no meu universo. Eu ria, brincava, sempre fui bem-humorado. Então ali dentro de casa eu estava bom, meus amigos, quando eu falava, encontrava... Mas você não saía de casa de jeito nenhum? Não, saía muito pouco, só assim, uma coisa assim. assim. Quando a amiga insistia muito, eu no cantinho mas ali. Não fazia nada, não trabalhava? trabalhava? Não trabalhava, não estudava, nada. Mas isso não é assim, não tem nada a ver com depressão, não? Não, nunca tive tristeza, não chorava. Era mesmo uma coisa sua mesmo? Dormia bem, interagia... Assistia televisão? Assistia televisão, interagia muito com o computador, né, que eu digito com a boca, eu tenho uma adaptação, e eu digito com a boca. Interagia muito com o computador, fazia amizade,
né, videoconferência, pesquisava, lia, gostava de ler livros. Não, Comecei a mas ler você estava livros. bem, estava É, vivendo, né? tava. Agora vivendo daquele jeito, assim, Mas no quer meu dizer, universo. era. Mas aí, Não aí me sentindo inútil e improdutivo. Eu não tinha produtividade nem utilidade. Eu vivia aquela vida, mas comecei a me aceitar, comecei a viver, vivia de bem com a vida, não tinha nada a reclamar, não era revoltado, não queria morrer, nada, estava tudo não, boa. estava tudo bem. Boa. Mas, ao mesmo tempo, não me achava capaz. É porque, assim, aos 22 anos, até os 22 anos, quando você começou a falar, você foi empresário já bem novo. Bem novo, com 19. Quer dizer, tu tinha aquela coisa que muito jovem não tem. Porque tem jovens que não tá nem aí para trabalhar, para não sei o quê. Você não, você novo já estava ali. Era aquele cara aquela pessoa, o tipo daquela pessoa que vai atrás. Determinado, é determinado. eu era empreendedor, pois é, queria ter algo meu, 22 anos, né? Que geralmente você curtia a sua vida, mas você tinha esse lado. Seu lado de empreendedor, seu lado de empresário, seu lado de batalhador. Querer crescer, me Né? desenvolver. Aí, quando aconteceu de você ficar esses, que eu acho muito, né? 10 São anos, muitos cara. anos. É uma prisão, Muito, né? é uma Assim, prisão, embora que... Prisão no próprio corpo, né? É, uma prisão Não mesmo. no próprio corpo, na própria mente. Porque eu É. descobri depois que o que me impediam não eram barreiras físicas. E o que me fez ficar parado 10 anos foram as barreiras psicológicas. Você, nessa época, nesses 10 anos, né? Que você, assim... Por exemplo, eu queria saber uma coisa, curiosidade. Porque o meu programa, eu gosto de curiosidade. Eu sou um homem eu sou um cara curioso. Você, antes de acontecer esse acidente, você tinha uma namorada. Tinha. Você continuou com a namorada? A gente namorou 8 meses e depois eu terminei. Eu terminei porque, assim, minha vida tinha mudado, né? Ela conhecia o Márcio e de repente ela estava namorando com outra pessoa. Nessa época eu não queria sair, eu não queria fazer nada. E ela era muito Não, nova, mas isso foi eu era novo. Veja bem, 8 meses, porque você passou 6 meses no... 6 meses no UTI. Depois dos 6 meses que eu voltei, a gente ainda ficou 8 meses. Quando você voltou, aí Foi. você ainda continuou 8 8 meses meses. com ela. Foi. Só que você mesmo que Eu terminei. Mas eu terminei porque eu achava que não era justo ela estar nessa vida comigo do jeito que eu estava levando. Se eu tivesse ficado tetraplégico, mas estivesse saindo, curtindo e tudo, estivesse levando a vida numa boa, e ela quisesse assumir, né, essa nova condição, tranquilo. Mas como eu tinha mudado tudo, eu não queria sair, não queria ser visto, eu não achava tirar ela do mundo, da realidade, do contato com as amigas, das saídas, para ter que ficar ao meu lado. E Era ela muito nova, entendeu, cara. assim, ela... Não, no começo ela chorou, esperneou, aí depois ela... Sim, cara, mas se ela gostava de ti, ela queria o aceitou amor. e ficava vindo bem quando me visitar, até que uma hora eu cortei de vez. Foi você mesmo que teve essa... Foi. Mas foi pensando muito nela. Eu gostava dela, ela gostava de mim, mas pensando mais nela. Certo. Que hoje ela deve estar com esses Hoje anos... tá casada, tem casada e filhos e tudo, tudo, né? exato, é. Mas são amigos e tudo. Exato, Mas, tudo. mas Muita depois amiga da minha dela... irmã. Mas hoje você tem uma esposa, sei lá? Não, eu sou solteiro, mas depois dela eu namorei demais. Aí foi. Assim, Sim, depois que tu saiu se também... o lado profissional não deu certo, o lado amoroso deu certo demais. Foi. Eu achava que depois dela eu nunca mais ia namorar ninguém. Sim. Falei, quem é que vai querer um cara numa cadeira de rodas só mexendo na cabeça? E depois de um tempo eu descobri quem estava falido, eu falei, aí lascado agora, pobre. Eu disse, quem é que vai querer? Mas a vida é como eu digo, a gente não, essas coisas, a gente, por mais que a gente imagine que não vão acontecer, cada pessoa é uma pessoa, sempre tem aquele negócio do chinelo com um pé cansado. É. E eu fui conhecendo pessoas, e na área da saúde, pessoas que cuidavam de mim, e acabou que nesse envolvimento, eu sempre muito bem-humorado, dava meus galanteios, e as pessoas começavam a se envolver, daqui a pouco vinha um namoro, e eu conhecia alguém, e aí eu fui namorando. Assim, durante muito tempo eu sempre fiquei namorando, mais tempo namorando que solteiro. Ah, que legal, né? Que bom, né? Isso aqui é vida, né? E hoje você é solteiro mesmo? Você Eu sou não... solteiro, mas solteiro por opção, né? Porque eu estou muito voltado para esse lado profissional. Eu sei, mas você pensa um dia ainda ter uma... Não, penso em casar e ter filho. Casar, né? Casar e filho ainda. E tem filho? Eu vou ser quase avô, né? Mas quero ter filho. É? O ter filho, a gente pergunta, né? Mas um tetraplégico pode ter filho? Pode. Né? O tetraplégico, ele não é assexuado, ele tem um sexo. Ele tem ereção, né? Então ele pode ter sexo, mantém sexo. Mas aí a questão sexual, ela é normal? Não é normal. Mexe com a sensibilidade, mexe com a questão do orgasmo, né? A ejaculação e tal. Então você não consegue engravidar uma pessoa de uma forma normal. Mas você consegue engravidar através da inseminação. Isso, né? isso. Tem outros meios, outros métodos. Que legal. Agora o sexo por si só ele acontece. Porque existe ereção, existe envolvimento. Né? Então é aquela questão de você estar com uma pessoa que você ama
e sentir o prazer ao seu modo, mas também o dar prazer, o gerar Perfeito. prazer. Ah, legal, né? Quer dizer, é isso aí, são coisas que a pessoa pensa logo, né? Será que dá para casar, dá para ter filho, Será né? que faz sexo? Será que Não faz mexe o braço, sexo? não mexe perna? Como é que vai mexer outra coisa? Não dá, Pois não né? é. Mas assim, dentro da questão da fisiologia humana, o pênis, né, que é um órgão, que ele é irrigado por sangue. Existe uma que hoje é chamada ereção reflexiva. Porque existe uma ereção chamada psíquica, que é aquela que eu olho, né, a pessoa que eu tenho desejo e eu tenho ereção. Essa ereção eu não tenho. Porque se eu olho, o tesão eu tenho, o desejo na pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o desejo que vai na cabeça não chega no meu corpo, por conta da minha lesão. Ah. A minha lesão, ela foi no pescoço, uma medula, que é o contato do cérebro com toda a parte do corpo. É como se fosse uma ponte que caiu e o caminhão não consegue passar. Isso. Toda a energia e todo o meu pensamento não consegue ir ao corpo. Então, quando eu olho para uma mulher que é a minha fonte de desejo, por mais que eu tenha tesão, o coração acelere, o desejo venha, o meu órgão não recebe essa mensagem. Mas existe um outro tipo de ereção que é chamada de reflexiva, que é aquela que reage ao toque. Quando há o toque da mulher, né, ela pega na genitália, então ele começa a reagir aí à ereção. E aí para onde você pode aí, né, ter o envolvimento e o sexo. Ah, que legal, olha aí, O corpo que e as suas, né? É. As suas, como é que se diz, o seu estranhismo. Suas histórias, né? Suas Que a gente histórias, precisa. E o Márcio, ele dá muita palestra, né? Você dá muita palestra para jovens. Os jovens têm essa curiosidade nessas suas palestras? Eu já falei algumas palestras sobre sexualidade, sim. Até são palestras bem engraçadas. Que também no meu livro, né? Daqui a pouco eu vou falar do livro. No meu livro tem um capítulo sobre sexualidade, que eu brinco que foi um capítulo que mais me deu dificuldade de escrever. Que eu tive que resumir a minha vida sexual em 50 páginas. Aí eu tive que cortar muita gente, né? Então, assim, eu vou falando sobre a sexualidade de uma pessoa com tetraplegia e descrevendo os casos que eu fui tendo, como é que é a relação. E essa questão da sensibilidade, o prazer do olhar, do ouvir, do falar, do tato e várias outras coisas que você pode aproveitar. E como a minha vida sexual se transformou após a tetraplegia. Tanto no sentido de sensações, sensibilidade, mas também de envolvimento, de entendimento, de prazer, de como tratar a mulher antes, durante e depois. Aí eu discorro sobre isso e também algumas relações que eu tive, puxando um pouquinho para o lado do humor. Né? Então, assim, essa área. Em relação à palestra, é porque como é que minha vida se transformou? A gente falou aqui que eu fiquei 10 anos parado, sem fazer nada, desacreditado. Eu fiquei na zona de conforto, como muitas pessoas ficam. Às vezes, quando eu estou em casa e não existe uma necessidade, algo que me motive, eu fico na zona de conforto e me acomodo. Eu estava acomodado, porque eu tinha todo dia comida na boca, eu tinha meu computador, minhas coisas e as contas eram pagas. Só que quando hoje em dia faz 20 anos que eu sou tetraplégico, quase, esse ano completa 20 anos, só que há 10 anos atrás, né, que fazia já depois de 10 anos que eu já tinha ficado parado, e em nome da tetraplegia, há 9, 10 anos atrás meu pai infartou. E quando ele infartou, eu tive que assumir a responsabilidade de casa, ele estava no UTI, e quando o hospital veio cobrar, eu descobri que ele estava falido. Aí eu digo que nada é ruim o suficiente que não possa piorar. Porque além de eu tetra, meu pai agora infartado com Parkinson no hospital, e quando o hospital veio cobrar, ele estava falido. Ou seja, eu me deparei com 3 crises, que era a falência, um pai doente em quadro degenerativo, e eu com tetraplegia. Aí eu digo que a gente chegou ao fundo do poço. Mas foi no fundo do poço que eu descobri que quando a gente não tem mais para onde descer, a gente só tem para onde subir. E foi aí que eu me reinventei. Eu pensei. Espera aí, eu vou fazer o seguinte, olha gente, agora vamos falar dessa nova fase dele, depois dos 10 anos que ele passou, e como vocês ouviram agora, né? Ficou com 3, o pai, né? Meu pai com Infartado. Parkinson, né? Você, da forma como estava, né? Tetraplégico. E liso, sem nada. Sem erro. Aí agora vou pedir um rápido intervalo, enquanto você vai tomar uma aguazinha, e a gente volta para continuar essa conversa maravilhosa, conversa do bem, uma conversa que ele, através de tudo isso que aconteceu, ele dá palestras, fala com as pessoas, e ele já ajudou muita gente com a sua experiência. Isso é que é importante. A gente volta já.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno, mas no final o benefício compensa. Como a Avenida Aguanambi, que está em andamento, mas que logo vai estar pronta como a Bezerra de Menezes. Hoje eu consigo me locomover bem mais rápido, tenho mais tempo para ficar com a minha família. Nos últimos 4 anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando e sobra mais tempo para curtir a família, descansar e se divertir. É assim que a gente trabalha e vamos continuar trabalhando. Prefeitura de Fortaleza. Pois é, gente, estamos de volta, né? Agora, continue. Então, nós vamos para essa segunda parte. Ou é a segunda, terceira, não sei nem qual é a parte da... No momento que você olhou e disse, olha, agora não dá mais para ficar aqui, tem que correr atrás. Assim, a gente sabe que problema todo mundo tem. Não há como escapar. Não existe ninguém que vai viver e a gente fala, estamos passando por uma crise. Uma crise econômica, uma crise financeira, e parece que crise é novidade para a gente. A realidade é que a gente tem crise do dia que nasce ao dia que morre. Não tem por onde escapar. Né? A gente vive numa vida que é de ganhos e perdas. Uma hora morre alguém, uma hora a gente perde alguém, uma hora a gente perde um trabalho, uma hora é um amor que se acaba, uma hora é um animal de estimação que se vai, é uma doença. Então a gente sempre vai ter sofrimento. Não existe uma vida sem problemas. A questão não é o problema em si, é o que a gente faz diante do problema. E aí, aquela fase, existia um problema. Eu passei por uma crise, que era uma crise existencial. Eu não me reconhecia naquele corpo, no corpo parado. E eu me achava inválido, né? Enfim, eu me via numa condição que eu dizia, não, eu sou agora dependente. E aí, nessa condição de dependência, eu pensava, não, eu dependo do outro para tudo, até para me coçar. Para tomar água eu não faço nada. Né? Eu preciso sempre ter uma pessoa ao meu lado. Então eu achava que ali era o fim de tudo, da minha área profissional, do intelectual, que eu não tinha mais o que desenvolver ou fazer, a não ser depender dos outros. Só que aí, aquelas pessoas que eu precisava que cuidassem de mim, minha mãe, meu pai, meu irmão, todos adoeceram. Meu pai com a questão do Parkinson, um quadro degenerativo, que hoje em dia ele vegeta. Minha mãe a questão da depressão e minha irmã câncer. Aí eu pensei, pronto, numa família de 4, né, a gente fala, quando a gente diz que um raio não cai de 2 vezes na mesma casa, lá em casa estava pior que para-raio. Era caindo 4 raios de uma vez. E tem aquele dizer de eu joguei pedra na cruz, eu acho que lá em casa todo mundo jogou e acertou. Veio todo mundo pagando uma dívida muito grande. E aí o que aconteceu? Quando aqueles que cuidavam de mim, que a gente pensa que é uma crise, uma situação ruim, um problema, não puderam cuidar, eu tive que me reinventar. Porque se hoje eu tivesse um pai e uma mãe com saúde me virando numa cama, talvez eu tivesse até agora deitado numa cama. Quando eles faltaram, eu tive que me reinventar. E quando meu pai, como eu falei anteriormente, há 9 anos atrás veio infartar, e ele foi para o hospital, me caiu uma ficha que ele não tinha mais condições de se cuidar. Porque o Parkinson já estava avançado e eu tentava não enxergar isso. Era uma maneira de fugir, uma fuga que eu tinha. Mas ele já não conseguia se cuidar direito. O Parkinson já estava muito avançado. E aí foi uma noite de reflexão que eu pensei, não, as coisas têm que mudar. E eu digo, agora é a hora de acordar. E aí esse meu reinventar, as pessoas vão perguntar, mas o que você fez para a vida mudar? Eu mudei, eu passei a usar o poder da mente. Eu digo que a minha primeira ação foi parar de dizer não e dizer sim. Porque antes, para tudo eu dizia não. Para tudo eu tinha uma desculpa e uma justificativa, que é o comum do ser humano. Quando a gente tem medo, a gente dá uma desculpa e uma justificativa, para a gente não ter alcançado algo. Né? A gente justifica o nosso medo, o não fazer, o porquê que não dá certo. A gente acaba até atrelando a culpa a questões externas. É crise, é falta de oportunidade, é a minha doença. E eu fazia muito isso. Eu dizia que a minha barreira física me impedia. Eu dizia que era o não poder andar, era não ter o jeito de ir e vir por não ter um transporte, era a falta de dinheiro, era a falta de escadas, de rampas, de banheiros adaptados, por isso eu não saía. Só que na hora que... Então, quando me convidavam para sair, me convidavam para ir trabalhar, né, fazer alguma coisa, eu dizia, não dá, e sempre tinha uma desculpa. Quando eu tive que me reinventar, eu falei, agora eu vou dizer assim, chamou, eu vou. E nessa mudança, só de não para sim, as oportunidades começaram a vir, eu comecei a dizer sim, comecei a arriscar. E foi arriscando que eu me reinventei. Então eu pensei, bem, agora é a hora de acordar, eu vou ter que mudar a minha realidade, porque já está ruim, mas se a gente ficar sem dinheiro vai piorar.
Papai, todo mundo faz debaixo de uma ponte, então precisar do assistencialismo, depender dos outros. E eu não queria depender dos outros. Porque o Márcio, diante do acidente, já era um cara dinâmico, um cara determinado, um cara que queria independência. E eu não estava satisfeito na minha condição de dependência. E aí foi a grande virada, que eu digo que eu me reinventei das cinzas, né? Eu quebrei um paradigma. De total dependência, eu passei a ser o provedor da família. Hoje, os meus familiares dependem de mim financeiramente. Olha. Eu é quem sustenta a Legal. casa. Mas só que para isso eu tive que voltar a trabalhar. Foi todo um processo longo de todos esses anos. Voltei a estudar, me formei psicólogo. Fiz várias formações em coach. Você voltou, depois de tudo isso, né? Quer dizer, na verdade, você começou tudo de novo, praticamente. Tudo de novo do Aí, zero. do zero. Aí você voltou a estudar na faculdade, né? Faculdade, você eu fiz psicologia, você me formei fez psicologia lá na... Sou psicólogo hoje em dia, na Unifor. Na Unifor, né? Você até tinha dito que parece que foi muito legal o pessoal, o Edson, não foi o Foi Edson? o Ayrton Queiroz. O Ayrton Queiroz, né? Ele foi uma pessoa que muito me ajudou na época. Eu fui atrás dele para tentar uma bolsa. Ele me deu uma bolsa, inicialmente era 20%. E todo semestre eu pegava e tentava. Eu vou fazer uma faculdade, mas eu vou tentar tirar as melhores notas. Apresentar trabalho, fazer pesquisa científica. E eu sempre fazia, juntava todo o meu material. E como a gente não tinha acesso a ele, né, porque é difícil, eu ia para o estacionamento do carro onde ele chegava para entregar. Que eu dizia que era, como ele me deu uma bolsa, era a minha prestação de contas. E ele via minhas notas, me parabenizava e aumentava 10%. E eu digo, não dê esmola que a gente volta. Aí todo semestre eu estava lá. E ele foi aumentando minha bolsa até os 50%. Depois, 50% é o máximo. Eu falei, não tem problema. Mas eu continuava indo lá para prestar contas. Até uma época que eu escrevi meu livro, que eu tenho um livro chamado Minha Boca, Meu Caminhar. Pronto, vou já falar. Daqui Que é um livro que eu digito com a boca, né? O título é Minha Boca, Meu Caminhar, que eu digito com a boca e a minha profissão é falar. E na época que eu fiz, ele começou a patrocinar o meu livro e rodar. Eu rodei 4 edições com ele e hoje em dia meu livro está na 6ª edição, mas hoje em dia quem Vendeu patrocina sou eu. uma média de quantos livros já? Já uns 6 mil livros. 6 mil livros, né? Que legal. Outra coisa, como foi, por exemplo, como foi que você aprendeu, certo, a escrever com a boca? Não, quando eu tive Foi logo logo no início. Quando eu tive no Hospital Sara, que é um hospital de reabilitação, Certo. aqui tanto em Salvador como em Fortaleza, eu tive lá nas 2 unidades, eles criaram uma adaptação para mim, que fica em cima da cadeira, com um teclado, eu mordo uma adaptaçãozinha com borracha na ponta, que eu digito com a boca. E aí foi logo no começo, né, uma maneira de eu poder me comunicar. E aí eles fizeram essa adaptação e eu comecei a digitar. Mas lá, quando você estava fazendo faculdade, você escrevia, né? Digitava, mas na aula, na realidade, eu ficava só prestando atenção. E na hora das provas, a maioria eram provas orais. E eu falava e a professora ia escrevendo minha prova. Legal, né? Quer dizer que... Bom, aí você se formou psicólogo. Me formei psicólogo, fiz algumas formações em coach, abri uma empresa, aí comecei a atender como psicólogo, atendo até hoje, né? Como coach. E uma vez... Você atende como psicólogo? Eu sou psicólogo e sou coach, todos os dois. E eu atendo hoje coach. O que é? Coach é um profissional que trabalha com desenvolvimento humano. A gente trabalha com um processo em que eu facilito, eu faço com que, a partir do momento que você tem uma meta a ser alcançada e tem dificuldade para alcançar, ou porque procrastina, né, deixa tudo para depois, ou porque tem medo, ou porque tem dificuldade, ou porque lhe falta recurso, você me procura como profissional. E eu vou, através de algumas ferramentas e o atendimento semanal, aplicar um processo em que a gente vai encurtar o prazo para que você alcance seus objetivos. A gente vai quebrar os seus bloqueios, né, aquilo que te limita, a gente vai planejar o passo a passo, e aí eu vou acompanhando, eu sou um profissional que acompanha o outro para alcançar, realizar os seus sonhos. Que legal, né? Que bom. Então, bom, aí você é psicólogo, você faz esse trabalho. Sou psicólogo, sou coach e palestrante. E palestrante. Palestrante e escritor. Né? O palestrante é o cargo-chefe. Porque eu digo assim, tudo eu me planejei. Quando eu precisei voltar a trabalhar, eu comecei a trabalhar na empresa de uma pessoa conhecida, em que eu fazia a contabilidade da empresa dela. Como eu já tinha sido empresário e tinha conhecimento de algumas áreas de cada empresa, eu, através do computador, eu alimentava uma rede para fazer o fluxo de caixa de uma empresa. E aí eu comecei a ganhar. Mas como eu vivo num custo de vida muito alto, porque são pessoas que estão adoentadas ao meu lado, e eu também, depende de cuidadores, e meu pai de muitas medicações e tal. Então, assim, eu precisava ganhar bem. O que eu ganhava não era suficiente. E eu pensei, não, eu tenho que agregar mais valor. Aí veio a faculdade. Só que eu pensei, até que eu me formo como psicólogo, 5, 6 anos para frente, é muito tempo.
e eu preciso de dinheiro para agora. Então eu fiz o coach com uma formação de curto prazo para poder atender de imediato. E aí eu comecei a atender. Mas nessa fase de mudança, eu digo que as coisas só aparecem para a gente quando a gente está em movimento. Quando eu estava no Sara, conversando com o meu fisioterapeuta, contando as novidades, as minhas mudanças, ele me convidou para dar uma palestra. E como eu tinha me tornado empreendedor de mim mesmo, eu tinha mudado a chave, né, o comportamento, eu passei a dizer sim para tudo. Quando ele me convidou, eu disse sim. Eu acabei subindo no palco, sem saber muito bem o que ia falar, morrendo de medo, até dia que eu descobri que a vantagem de ser tetraplégico era não poder me levantar e sair dali correndo, porque eu parei de frente para a plateia e fiquei apavorado. Mas quando eu me deparei e arrisquei na vida, porque para ser empreendedor a gente tem que arriscar. Quando eu arrisquei ir lá falar, aquilo que eu estava com medo realmente me deu brancão, mas na hora a vida só me dava uma chance, que era de falar, eu não tinha mais o que fazer. Eu comecei a falar e as pessoas começaram a aplaudir, rir e gostar, e eu acabei me descobrindo em cima de um palco. Eu digo que naquele momento, após 10 anos, eu me senti útil e produtivo em cima do palco. E de lá eu decidi, nunca mais eu vou sair. Aí eu comecei a dar palestra, devagarzinho, os cachês eram baratos, pensei, rapaz, eu vou motivar, ainda vou ganhar. E comecei com os cachês baratinhos, me comecei a dar, daqui a pouco eu me voltei muito para o lado corporativo, já que eu era empreendedor, estudava e lia sobre isso, sobre liderança, comportamento, né, sobre alta performance para vendas, relações interpessoais, que faz parte da psicologia, como as pessoas se relacionarem. Eu comecei a falar sobre esses assuntos que eram inseridos para o setor corporativo, as empresas começaram a chamar, aí nessa brincadeira já vão aí 9 anos, e eu já dei mais de 500 palestras por todo o Brasil, viajo todos os anos, várias vezes, para vários estados. É isso que eu digo, que eu pergunto, tem outros estados que convidam você? Você tem viajado bastante? Demais, demais. O cachê já é um cachê elevado, vou, viajo, levo 400 livros, vendo tudinho. As palestras que eu dou palestra para 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, palestras grandes, para várias empresas. Hoje você está bem, assim, bem financeiramente bem. Está bem, né, você continua sustentando toda a sua família, está feliz, né? Sim. É até bom não casar agora não, porque você vai ter mais problemas. Mais peso, né? Mais peso. Mais despesa, né? Às vezes assim, que eu namorei, minhas últimas vezes que eu namorei, chegou uma certa fase do namoro que a namorada disse, vamos casar. E eu sempre digo, eu sou casado já. Eu sou casado com meu pai. E eu digo, é muito complicado hoje estar com meu pai, sair de casa e deixar ele lá, porque como profissional da saúde eu trabalho com prevenção. O estar próximo a ele e estar olhando, eu consigo mantê-lo vivo. Se eu estiver distante, eu não sei quanto tempo ele vai durar. E eu quero dar essa assistência, ele sempre cuidou muito bem de mim e é um amor que eu quero retribuir. Enquanto ele estiver comigo, eu decidi que nesse momento agora, eu vou ficar um tempo sem namorar para poder dar essa atenção para ele. Quando chegar a hora dele, estiver de partir, eu volto e toco a minha vida nessa área amorosa. Porque é muito complicado sair de casa, sustentar uma casa e não é nem sustentar. As meninas que eu namorava eram trabalhadeiras, né, trabalhadoras, e ganhavam bem. Uma era diretora de hospital, outra. Então, assim, elas tinham como sustentar e viver bem, mas eu não queria me manter longe. E diz que em casa quer casa, então cada um é para sua casa. Eu não queria estar longe dele, né? Tem esse laço muito forte. Olha, eu vou te contar, gente, eu vou dizer uma coisa, assim, você que está assistindo aqui a nossa entrevista, essas palavras lindas do Márcio, e você vê o seguinte, que de tantas experiências, tanta coisa que tantos exemplos que ele dá da vida, de você partir mesmo para a luta e trabalhar e viver, que é o mais importante é viver. Porque tem gente que tem tudo, tem braço, tem perna, tem tudo, mas não sabe viver. Fica com raiva por causa de alguma coisa, briga por causa de alguma coisa. Então, né? E desses exemplos todos que eu estou vendo aqui, esse amor que ele tem pelo pai, né? Quer dizer, ele bateu, quer dizer, foi uma das coisas que eu vejo aí, que uma das forças que você teve aí foi a questão da família, né? Sim. De você, é como se você estivesse assim, lutando, né? Assim, no meio de uma guerra, aí todos os seus soldados, você é o capitão, você é o cara que está comandante, e todos os seus soldados ficaram inválidos ali naquela hora e você se levantou e disse, não, eu vou ganhar essa guerra, né? Lembra muito aquele filme, que eu gosto muito de filme, aquele filme assim, Até o Último Homem, né? Sim. Quer dizer, o cara lutou sem arma, sem nada, só no amor, no poder de Deus, assim, é muito bom, né? E você dá esse exemplo com muito belíssimo isso aí. Essa questão que você falou do amor, né? Uma coisa que eu descobri é o significado da palavra motivação, que é o motivo que nos leva a ter uma ação. Uhum. Por muito tempo eu fiquei adaptado à minha situação de tetraplégico. Mesmo deitado numa cama, eu me adaptei, fiquei na zona de conforto e isso não me gerava motivo para sair dali. Eu estava adaptado.
Mas quando meu pai, que você fala a questão do amor, né? Ele chegou a entrar, né? Eu vi que ele estava piorando, adoecendo e infartou. Aí eu descobri a palavra do sentido da palavra motivação, que é o motivo que me leva a ter ação. Ele sempre me amou e eu queria retribuir esse amor. E eu falei, ele não vai passar necessidade. E ele foi o motivo. E todos nós temos um motivo para algo, né? Para estar aqui, para estar trabalhando, para estar buscando. Alguns vão ter um motivo para ser orgulho para uma família, outros para dar uma qualidade de vida para sua esposa, ou para entregar uma boa escola para o seu filho, uma boa educação, pagar um bom colégio. Outros vão ter motivo porque querem crescer profissionalmente, alguns porque, enfim, cada um tem uma razão. Mas se a gente estiver muito alinhado ao nosso motivo, a gente consegue estar todo dia acordando determinado e energizado. Outra coisa, às vezes a gente diz, não, eu não consigo as coisas, me falta oportunidade. A gente sempre tem uma desculpa, uma justificativa. Mas eu sempre digo, realmente é desculpa. Por quê? Porque se você disser, hoje eu estou sem dinheiro para pagar uma coisa, eu falo, beleza, eu não consigo trabalho, está tudo difícil, eu não mereço, eu não sei o que fazer. Aí eu lhe pergunto, se você tivesse com uma pessoa que você ama demais, um filho doente, precisasse de dinheiro de qualquer jeito, você daria um jeito ou não? Tudo é uma questão de prioridade. Você vai, você vende até paçoca no meio da praça, você faz o que for. Você perde aquela questão que a gente tem muito do egoísmo, da vaidade, eu não vou fazer isso porque é um trabalho humilhante. Nessa hora a gente se vira. Quando dá uma necessidade, quando uma necessidade é muito forte, e eu digo, eu não sou herói. Alguns, mas tu é um herói. Eu não sou herói. Eu sou um cara que a necessidade bateu na minha porta. E eu decidi não passar fome. Eu decidi, né, prover, eu não queria depender dos outros. E aí eu quebrei o paradigma de quem era um cara dependente, eu mostrei que a gente pode ser independente, independente da forma que esteja. Porque o que me priva não é o meu corpo, é a minha mente. Se eu não acredito que posso, eu não saio do canto. A partir do momento que eu começo a acreditar no meu potencial e que as coisas são possíveis, não que são fáceis, porque a vida é difícil, mas na dificuldade que a gente mais aprende. Então, quando eu decido que, mesmo difícil, eu tenho como batalhar e existem possibilidades, eu vou tentar me agarrar a elas, a gente não para, a gente se torna imparável. O importante é isso, é ter uma fé inabalável para se tornar um imparável, não parar diante de nada. Eu digo que a maior competência de qualquer empreendedor é a persistência. É persistir, porque a gente começa a tentar e a gente vem de uma cultura imediatista. Quando eu tento um projeto e as coisas não dão certo, eu tendo a desistir. Mas se eu persistir e agir com estratégia, me planejar estrategicamente, de um jeito ou de outro contornando, uma hora eu vou chegar no meu sonho, no meu objetivo. É lógico que persistir é diferente de insistir, né? Ou ser teimoso. Quando eu vejo que uma coisa não vai dar certo, vamos tentar um novo projeto. Mas acreditar que o meu sonho vai ser realizado, que eu quero ter uma vida, né? Um estilo de vida e eu posso alcançar esse estilo de um jeito ou de outro, a gente tem que acreditar e correr atrás do nosso sonho. Legal, é Porque isso se eu não mesmo. acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Quem que vai acreditar, né? Legal. E eu vejo o seguinte, olha, gente, que foi assim, com a faixa de 30 anos, 32 anos, que ele começou tudo de novo, né? 33. Né? 33 anos, né? Que hoje você tem 42, Isso. quer dizer, está com 9 anos, 9 mudou tudo isso na vida dele, né? Olha só, com 9 anos, hoje ele totalmente mudou. Quer dizer, como foi assim, né? Como realmente é muita força de vontade. Muita força de vontade, muito amor mesmo. Olha, gente, vamos falar agora aqui, eu queria mostrar agora aqui o Minha Boca, Meu Caminhar, né? Olha, aqui justamente esse livro, foi há quantos anos atrás que você lançou esse livro? Esse livro, ele está na 6ª edição, foi 5 anos atrás. 5 anos atrás, né? Foi em 2013, em janeiro de 2013. Eu vejo que em 9 anos muita coisa mudou na sua vida. Mas porque a gente pensa assim, puxa vida, como é que pode 9 anos? Porque 9 anos não é tanto não é tantos anos assim não. Né? Se você for pensar bem, o tempo passa tão rápido, né? Mas é porque foi muita luta, muita insistência. Né? Tá Eu aqui, gente, que ainda olha. tem muito a mudar. Ó, deixa eu ver aqui, mostrar aqui atrás também. Esse já está na 6ª edição, olha só. Mas quem quiser encontrar o livro, faz o quê? A pessoa, eu queria tanto ver esse livro. Esse livro ele tem no meu site. É o www. Sim, para a pessoa quiser adquirir. Você compra online. Ele tem www.marciovaz.net. Aqui Aí você entra lá no meu site, você encontra todas as minhas redes sociais, vídeos meus com palestra no YouTube. Que negócio é esse aqui? Aqui não sei se dá para mostrar aqui direitinho. Eu não sei se dá para mostrar bem direitinho, ó, tudo de peruca, que é isso? Isso aí são umas fotos que eu coloco, eu não sei nem qual a frase tem embaixo, é o fato de a gente se reinventar, né, da criatividade. Ali embaixo foi na festa fantasia. Aí eu não tinha qual era a fantasia, eu me vesti de banheiro sanitário feminino. Tá aqui, banheiro. Eu botei uma tampa da privada no colo, uma camisa e tinha uma plaquinha, banheiro sanitário feminino.
É, WC. E é feminino, né? Só Feminino, pode entrar lógico, mulher, só né? pode entrar mulher. Tô dizendo que ele é eu era danado. privada. Ó, não se valha pela aparência, pois aqui eu não sou a Xuxa nem o Edson. O Edson é que eu sou meu amigo, é o cuidador. cangaceiro. Assim como o Edson não é agente sanitário, nem eu sou WC feminino. Quem dera. A transparência é a alma do negócio, né? Que legal, minha Eu boca... tô falando, a gente não se vale pela aparência, às vezes porque a gente, É. quando tem baixa autoestima, a gente acaba não conseguindo muita coisa. Eu digo que minha vida transformou quando eu percebi que eu não era o que eu aparentava, eu era o que eu representava. E para as pessoas que me amam, eu represento muita coisa. Então a gente tem que se valorizar. Quando a minha baixa autoestima, a gente tem baixa autoestima, a gente tende a não fazer muita coisa, por desacreditar muito do nosso potencial, não nos valorizar. E na sociedade que a gente vive, que nos cobra muita coisa, a gente também se cobra demais. A gente sempre quer ser perfeito. E essa perfeição ela não existe. Né? A verdadeira beleza é a da alma, é a gente poder agir, né, com perfeição no sentido de boa vontade, de fé, de agir na melhor das boas intenções. Legal, olha que bom. Olha, eu estava vendo aqui, porque é tão pequenininho, não dá para ver direitinho. Essa foto aqui, ó. Lá atrás tem, isso é do meu acidente. Tem outra. Pois é, Lá- essa aqui lá- foi. Olha, tem duas fotos aí interessantes. Na última página tem um digitando. Certo. Não, mas essa foto aqui, olha, essa daqui, ó. Essa É do daqui, ó. acidente. Essa aqui. Foi antes do acidente, né? Foi no dia do acidente, foi na balsa que eu Foi na mergulhei. balsa, foi no dia. Esse tu é o qual? Do meio, é? Eu sou Da- da direita. Dá uma desse aqui. Olhando aqui, eu não sei como é que vocês estão olhando aí no vídeo. Não, tá aqui. Você é quem? eu Esse sou da aqui. latinha na mão, é. É, não, tá, ainda tomava birinate, né? Brinite. E hoje ainda bebe ainda um Bebo, ainda pouquinho? tomo. Hoje eu Toma uma tomo cervejinha? uísque. O uísquezinho, né? Devagarzinho. Devagarzinho, pouco. Hoje em dia tem uma vantagem, beber. É que eu não tropeço nem caio. Né? Você bebe, você fica tonto e cai, eu já não caio mais. Pois é, Lá tem atrás tem uma tem foto igual, de tem Titã. igual o meu amigo Cláudio Pereira, que também já foi, já está no outro lado do mundo. Tá lá pé no frio, ca- hein? Que ele... Tá pé frio. Os Por amigos quê? estão tudo partindo, daqui a pouco vai querer. Deve... Eu chegando perto de dia, daqui a pouco eu vou partir Não, também. não é que amiga, eu não falei de nenhum amigo. Ah, não, né? Não falei, não. Eu tô falando... falei do Enio, foi Do Enio, nesse foi. instante. Não, porque ele também, na cadeira de roda, ele bebia que só. Na cadeira. Eu bebo pouquinho, eu bebo socialmente. Eu sei. Tá aqui, né? Olha ele digitando aqui, mas a gente está mostrando também aí algumas imagens aí do YouTube, né? Como eu... Isso eu digitando. É desse jeito que você continua assim? Não, agora o computador é outro, né? Que esse ali é antiga, né? 2009, Esse aqui... E tem uma fotozinha também do capítulo de sexualidade, que é interessante, que as pessoas Cadê? gostam. Quando é? Volta só Onde um é que pouquinho. tem? Pode ir voltando um pouquinho, pode ir voltando. Deixa eu ver qual a página, eu não vou saber exato, mas o capítulo, deixa eu ver. Vai ter por aí assim. Aí, deixa eu ver. Né, depois desse capítulo, pode passar. Mais um pouquinho. Não, pra lá. Sem voltar, passando, Voltando? Vai ser- Não, assim, né? Assim, isso, Vai ser a próxima foto que vai ter. Mas lá pra frente mesmo. Creio eu Certo. que mais pra frente. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu tô olhando aqui, tô procurando. É ao vivo. Ao vivo é a Demora a cores. buscar, enquanto isso a gente vai se Tu falando. tem certeza que já passou? Será? Deixa eu ver qual a página aí. Olha, já tá quase no final. Então, deixa eu ver. Opa, Ali, achou, tem um aqui, achou, tá pronto. Eita, pau, menina, essa foto aqui eu não vou mostrar, não. Essa aí. É Ei, proibida pra Cláudio, eu menores. não vou mostrar, não, sabe por quê? Porque aí quem é uma amiga, é? É uma amiga. É uma amiga. É. O menino que é amiga show. Não, vou mostrar essa foto. Olha que foto massa. Tá vendo? Mostra bem. Vai lá, vai. Essa é uma foto que ilustra aí o capítulo sobre sexualidade. Né? Olha aí. Tá bom, pronto, já viram. Tá aí, gente. Olha, pessoal, eu queria agradecer muito, certo? Por esse momento belíssimo aqui no meu programa. Que bom, né? Assim, veio como presente para todos os fortalezenses, né? Nesse dia especial, que é o dia que a gente comemora aí o aniversário de Fortaleza. Para mim é um presente para todas as pessoas, né? E quero agradecer de coração e também de fazer mais uma pergunta. Dentro desses anos todos, essas palestras, já chegou alguém para você, pertinho de você, chorando, tipo, dizendo que a vida dela está não sei o quê e que você ajudou bastante com as suas palavras, alguma coisa? Chegou? Já chegou alguém? Sim. Isso é diário. É diário, É, porque eu tenho vídeos no YouTube com palestras minhas, então tem livros vendidos, né? E os livros que são vendidos são 6 mil, mas eles são
repassadas, as pessoas gostam e vão repassando uma para outra, então toda hora chega mensagem. No meu, assim, no Facebook, ali no Messenger, no Direct, quase todo dia, diariamente, na realidade todos os dias, tem mensagem chegando. E quando eu dou palestra, quando termina, que as pessoas vêm bater foto, chega gente chorando, dizendo que já fez anos de terapia, mas minha palestra valeu por anos de terapia. Às vezes saem tocadas, né? Se identificam, saem tocadas, a palestra é bem-humorada e ela tem uma estrutura de palestra em que faz a gente perceber a vida com outros olhos. Eu digo que quando eu dou uma palestra, o meu objetivo é fazer com que cada um vire a chave. Às vezes a gente quer que uma mudança venha de fora para dentro. E eu trabalho com uma visão de mudança de dentro para fora. Às vezes eu não preciso sair de onde eu estou para ser feliz. Eu posso permanecer onde estou, só preciso enxergar a vida com outros olhos. Porque pessoas pessimistas, faça sol, faça chuva, no dia que faz sol está quente e no dia que chove está abafado. De tudo reclama. Porque isso é uma questão de como você enxerga o mundo. Quem tem uma visão negativa, enxerga os outros defeitos, enxerga nas coisas o que está errado. É um olhar que é como se são sinapses neuronais no cérebro que são criadas, que fazem trilhas. Então, quando eu tenho um olhar pessimista, eu passo a olhar tudo negativo. E a vida acaba não prestando. E eu mostro que a gente tem como mudar essa conexão neuronal através de um olhar de gratidão, um olhar positivo. E olhar positivo não é negar que a vida é difícil ou negar que não existe problema. É mesmo diante de um problema tentar fazer do limão a limonada, enxergar o que eu posso fazer diante disso, qual é o aprendizado que a vida está querendo me apresentar e enxergar que no dia que faz sol, embora esteja quente, eu posso usar uma roupa decotada, eu posso beber bebidas geladas, eu posso ir para uma praia, né? Eu posso tentar ir para um canto que tem ar-condicionado, usufruir um pouquinho do frio, enfim. E no dia que faz chuva, eu uso uma roupa mais acolchoada, mais agasalhada, eu bebo bebidas quentes, eu durmo de conchinha, eu faço várias coisas que o prazer que o frio pode me oferecer. Então, assim, esse olhar, essa mudança de olhar para a vida, um olhar de gratidão, quando a gente tem gratidão pela vida, é totalmente diferente quando a gente só faz reclamar. Né? Então, é mudança de padrão. Então eu viro a chave de que é o poder da mente. Quando a gente consegue acessar o poder da nossa mente, a gente consegue virar a chave de todas as realizações. Não é fácil, é difícil, mas por que não tentar? Né? A gente tem que tentar para ter uma vida melhor. Legal. E aí as pessoas sempre vêm me agradecer, vêm dizer que tinham pensamentos suicidas, ou que passavam por uma dificuldade. Isso é, tanto por mensagem como nas palestras, isso é muito recompensador. Eu digo que é mais valioso do que qualquer dinheiro possa pagar. Porque você percebe que à medida que eu transformo a minha vida, eu transformo a de muitas outras à minha volta. E isso realmente dá sentido, faz sentido para aquilo que eu faço. É como se fosse uma missão. E me dá mais prazer e mais força, porque é algo cíclico. Eu motivo pessoas que me motivam. Né? E isso faz com que Isso é verdade. E só uma coisinha, Placiano. Pois não. A questão que você falou das pessoas que chegam até a gente para falar algo. Infelizmente, eu estou numa profissão que as pessoas agradecem e reconhecem aquilo que eu faço. Mas na nossa vida, quando a gente tem sonhos, o que a gente mais tem ao nosso lado são pessoas que vão dizer que os nossos sonhos não vão dar certo. E não por maldade, mas pela própria questão da natureza humana, de sempre achar que as coisas não vão dar certo. Então a gente tem muitos sonhos e as pessoas sempre vêm dizer, não, isso não vai dar certo, e a gente acaba tendo um contágio social. A gente deixa de sonhar ou a gente deixa de tentar realizar porque a gente começa a acreditar nos outros. Quando eu escrevi esse livro, lá em casa mesmo me disseram, o que você está fazendo? Eu disse, escrevendo um livro. Para quê? Para publicar. Eu disse, tu é doido, ninguém tem dinheiro. Aí eu falei, não, mas eu vou patrocinar. Ela piorou. Quem é Márcio Vaz para alguém querer patrocinar? Aí eu lá em casa respondi, quem é eu não sei, mas um dia eu vou dizer. Ninguém estava querendo achar que eu não era capaz, mas estavam com medo da frustração de eu tentar fazer um livro e não conseguir vender. E esse livro, com a primeira edição, se esgotou em 3 meses. E daí por diante foi vendendo. Tem 5 anos que eu escrevi, eu estou na 6ª edição. Então, as pessoas que me diziam assim, Márcio, é porque o Brasil é um país de poucos leitores, a maioria dos escritores são natimortos, escreve uma edição e nunca mais, né? Eles fazem dar os exemplares porque não tem quem compre. E eles diziam e eu dizia, isso é pessimismo. Não, isso é realismo. Aí eu digo, realidade de quem? Né? E você vendeu essa cesta? Total, e sempre vende, toda hora, todo mês. Mais de 6 eu mando mil. vários, toda hora eu estou mandando livros pela internet que o pessoal compra. E eu digo assim, quando a gente fala que é realista, não, a maioria das pessoas, dos escritores não tem sucesso, não ganham dinheiro com isso, eu falo, você quer estar entre a maioria ou a minoria? Não importa se só 1% dos escritores dão certo, eu quero fazer parte do 1%. Então a gente tem que caminhar naquilo que a gente acredita, que dá prazer e que é o nosso sonho. Se a gente vai um dia chegar lá, eu não sei. Mas se eu chegar na metade do caminho, em vez de olhar para cima e dizer, olha, eu não cheguei onde eu queria, eu vou olhar para trás e dizer, olha o tanto que eu andei. Então é importante valorizar o que a gente ganha. E correr atrás, porque eu não estou fazendo nada além do que eu acredito. Escrever. E daqui a pouco vem um próximo livro aí. É isso que eu ia perguntar, né? Já vai vir o próximo, né? Porque deve ter muita coisa ainda para continuar.
Esse livro, Não né? é desse livro, não. O próximo ele é Suicídio Cronológico. Pronto, eu É sei. o eu Não digo- Mate o Seu Tempo. As Uhum. pessoas sempre procrastinam, deixam tudo para depois. E eu digo, o tempo passa e a nossa validade acaba. A gente vai olhar para trás e se arrepender daquilo que não fez. Então vamos aproveitar o Certo. tempo. Pronto, e então quem quiser comprar o livro faz No o quê? site, pode entrar no site Que é o- www.marciovaz.net, lá você pode comprar através do Não está em PagSeguro. livraria. Não tem livraria. Certo. Você vende nas palestras Nas e também palestras no site. e também no site. No Então, site. as pessoas às vezes que mandam e-mail, eu já mando entregar. Tá bom. Tem pessoas que fazem transferência para a própria conta, né? Aí a gente pode ver e negociar. Tá bom. Viu? Tá ótimo. Pois então tá ótimo, meu querido. Eu quero te agradecer de coração. Muito que obrigado. Eu agradeço. sei que o seu tempo é de ouro, que é muita coisa, mas você é uma pessoa muito legal, assim, tipo, que entende, né, esse lado. Olha, a gente quer te convidar aqui para o programa, você vem na hora, você é uma pessoa magnífica. Muito obrigado. Se o tempo é de ouro, o nosso momento aqui também é brilhante. Tá né? sendo Também demais. é de ouro, exatamente. É aproveitar isso. Olha aí, se o tempo é de ouro, esse nosso momento é brilhante. É brilhante, é. Bom, Vamos valeu. aqui ilustrar o nosso ouro, né? Vem cá, Mais deixa eu ou dar um menos. abraço. Eu não devolvo, Meu não, querido, mas ei, não, mas dá uma eu- enganada aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Então, gente, próxima semana estaremos de volta com o nosso programa Entre Amigos. Tá bom, pessoal? Tchau, até a próxima semana. Valeu. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.